Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje então é uma super videoaula da qual nós vamos estar trazendo conteúdo, que vai estar ajudando os iniciantes a sair do completo zero, a qual eu vou estar explicando para vocês tudo que você precisa para iniciar a investir aqui no Japão. Então bora para o conteúdo de hoje. Eu tenho alguns slides aqui preparados para vocês, Então vamos aqui, tá com a nossa cena. Então, investindo no Japão, tá? Bem-vindo à nossa aula sobre investimento no mercado japonês. Então, essa aula é dedicada para aqueles que estão vindo do completo zero, que não sabem nada. Então, nós vamos fazer um checklist de tudo que é necessário para uma pessoa começar a investir aqui no Japão, tá? Então, primeiramente, investir com sabedoria, tá? Conhecimento, baseie suas decisões em informações sólidas, tá? Não seja levado por os rumores e emoções. O equilíbrio: diversifique seus investimentos para reduzir os riscos desnecessários. A diversificação é fundamental para nós investidores. E terceiro ponto, paciência. Adote uma perspectiva de longo prazo, tá? Não tem promessa de ganho da noite para o dia, da qual em 12 meses apenas você vai. Não. É um processo contínuo, da qual dia após dia, mês após mês, ano após ano, você vai conseguir ver o resultado do teu empenho e dedicação, tanto nos estudos quanto nos seus aportes, nos seus investimentos. Tá, o mercado japonês, alguns pontos nós temos que destacar porque ela é uma economia forte, tá? Já não é mais a segunda maior potência, mas é a quarta maior economia do mundo. Possa ser que ela venha a ser superada em algum momento ou não, tá? Mas sim, é relevante. É uma economia muito mais resiliente do que outras economias, como até mesmo o nosso próprio Brasil. É sede, de empresas globais como Toyota, Sony, SoftBank, tá? Oportunidades, ações subvalorizadas com bons dividendos, setores inovadores em tecnologia, empresas com foco em sustentabilidade e responsabilidade social. É alguma das características de algumas empresas aqui do Japão, tá? E o desafio, para nós, brasileiros, peruanos, muitas vezes encontramos barreira do idioma, tá? A diferença cultural dos negócios, sistema tributário complexo para estrangeiros. Então, a função do nosso canal é justamente, quebrar essa barreira, ajudar os investidores, mesmo aqueles que não saibam nada de japonês. Então, essa é a função que nós trazemos aqui para o YouTube, poder auxiliar, os brasileiros, os peruanos, que mesmo que não saiba nada do japonês, isso não venha se tornar uma barreira, tá? A gente vem trazendo e desbravando conhecimento para a comunidade aqui no Japão. Então, primeiramente, todos os investidores precisam de uma reserva de emergência, principalmente nós, num perfil de imigrante, é mais do que necessário. Então, o dinheiro, que é guardado para situações inesperadas, tá? Então, quanto que nós devemos guardar? Recomenda-se entre 3 a 6 meses, tá? E deixar, de preferência em contas com alta liquidez, Então, bancos que sejam 24 horas, da qual você consiga acessar em qualquer ATM de Combine, e até mesmo uma fatia deixada em casa, tá? Levando em consideração um país de desastres naturais. Então um terremoto, um tsunami pode fazer com que caia a rede elétrica e você não consiga ter acesso a um caixa eletrônico. Então tem uma pequena quantia guardada em casa, mesmo que economicamente falando, pela inflação muitas vezes não faz sentido, mas justamente o dinheiro não é para que ele venha a ser rentabilizado, mas sim ser usado num caso de emergência, tá? E como construir, tá? Então inicie com pequenas quantias mensais até atingir o valor ideal. Então, passo a passo, abrindo a sua conta, passo a passo. Então, prepare a documentação, faça seu cadastro de forma online, tá? Eu tenho um vídeo tutorial aqui no YouTube da qual, a gente vai estar, da qual a gente ensina, a pessoa a abrir a sua conta, super simples, fácil na Matsui Shoken, tá? Então, tem tudo o tutorial lá, em menos de 15 minutos você consegue abrir a sua conta. Então, falando um pouco, sobre essas corretoras japonesas, então nós temos a SBI, é a maior corretora, mas eu particularmente não gosto da SBI justamente pelo seu procedimento de abertura de conta. Para nós que somos estrangeiros, a partir do momento da qual
você assinala, né, que você é um estrangeiro, o Gaigo Kudin, você automaticamente eles param o seu processo de abertura de conta e te mandam um formulário para você preencher à mão na sua casa. Então fica esse procedimento de vai e volta de documento. Eu acho chato, eu acho muitas vezes até mesmo desnecessário, né? Tem a Rakuten Shoken, né? Eu sou cliente da Rakuten, sou cliente da Matsui também. É uma corretora muito boa. Mas ela também tem essa parte do correio, tá? Você abre, faz o seu procedimento online, depois chega uma carta. Com a carta, depois você ainda vai baixar o aplicativo e ainda vai fazer o escaneamento dos seus documentos. Já a Matsui Shoken, ela é a mais fácil de todas, é daquela da qual nós temos o tutorial aqui no YouTube, tá? Então você faz a abertura online através do navegador, usa o tradutor também na parte que estiver com dificuldade, tira a foto já automaticamente do seu documento e depois já sai o processo de aprovação sem necessidade de você mandar nada pelo correio para ninguém, tá? Então ela é a que eu recomendo para quem estão iniciando. Eu particularmente gosto mais da Rakuten, mas eu mantenho conta nas duas corretoras, tá? Então a Matsui ela é mais simples, mais simplificado. A Rakuten ela tem um layout muito mais bonito, tá? Mas isso são apenas meros detalhes, tá? Então, tipos de conta no Japão. Então, quando você abre uma conta em uma corretora, você tem a conta Tokutei Koza, tá? Que é uma conta especial com benefícios fiscais. Então, o que a Tokutei Koza ela tem de diferente de uma conta convencional? Todos os impostos, tá? Que é gerado através de um ganho de capital, aquilo que você vende com lucro ou então um dividendo, o Tokutei Koza ele já retém, tá? A parte do imposto, né? O imposto de renda. E quando você escolhe a abertura de conta no Tokutei Koza, você tem o Gensen Choshu. Então o Gensen Choshu ele vai ter lá para você assinalar entre Ari ou Nashi, se tem Gensen Choshu ou se não tem o Gensen Choshu. Qual que é a diferença do Gensen Choshu? Quando tem, quando não tem? Quando tem, quando você assina lá Ari, o que significa? Que a declaração, né, o Kakutei Shinkoku, você não precisa fazer porque a própria corretora vai fazer para você. Então você não precisa se preocupar com o imposto e nem com a declaração. Quando é Gensen Choshu Nashi, então você automaticamente você vai ter que fazer a sua declaração, né, nos meses de fevereiro e março, a partir do dia 15 de fevereiro. Aí você faz a sua declaração quando houver ganhos acima de 200 mil ienes ano, tá? E o IPAN Koza, que é a conta geral, tá? Então, a conta geral você vai ter que os seus impostos, eles não vai ser abatidos, você vai ter que descontar, depois você vai ter que declarar e pagar os seus impostos de forma anual, tá? Então, a recomendação é abrir uma conta Tokutei Koza Gensen Choshu Ari, tá? E também temos o NISA, né, que é o programa de isenção do governo, né, de benefício, né, da qual estimula a população a investir, então da qual você não vai pagar imposto nenhum, zero de imposto sobre ganho, sobre dividendo, sobre ganho de capital. Tá? Então o NISA ele foi reformado em 2024, então hoje ele tem um total de 18 milhões, tá? Um total de 3 milhões e 600, né, por ano durante 5 anos dá 18 milhões, tá? Os 3 milhões e 600 seria 2 milhões e 400 para você comprar em ações, em fundos e 1 milhão e 200 para você fazer compras programadas, da qual você é o Tsumita Tenissa, da qual você deixa programado para que todo dia tal ele faça uma compra de tantos ienes de um determinado fundo, tá? Então, é isenção, né? O programa de isenção. Então, é um programa governamental, né? Incentiva, né, a população a não só a poupar, mas também a investir. Então, Tokutei Koza, né? Então, como eu já falei, né, ela é uma conta especial da qual ela vai ter a retenção de impostos e com Gensen Choshu Ari você não precisa se preocupar com declaração nenhuma, tá? Então, nós vemos aqui a diferença do Gensen Choshu e IPAN Koza, né? Então, você não vai se preocupar em declarar, enquanto o IPAN você vai ter que tanto reter seus impostos como você vai ter que declará-los também. Então, agora os 3 pontos necessários para uma pessoa, né, que vai começar a investir e da qual ela tem que ter esse planejamento na vida dela para que ela possa passar e trilhar esses 3 pontos essenciais na vida do investidor, tá? O primeiro ponto é o orçamento doméstico.
O segundo ponto é o acúmulo de patrimônio. O terceiro ponto é o fluxo de capital. Então, bora explicar isso para vocês. Então, o orçamento doméstico, né, é um conceito, é um plano para direcionar os seus recursos financeiros conforme a sua renda. Basicamente você viver dentro do seu salário, dentro da sua renda. É você gastar menos do que você ganha, tá? Então nós temos uma tabela simples de um orçamento, então uma entrada de salário de um exemplo básico de 250, a saída com aluguel, alimentação e outras coisas, né, da qual você pode também no final do mês ter um resultado positivo ou negativo dependendo do seu orçamento doméstico. Aí, depois que você já fez o seu orçamento doméstico e que todos os meses já está sobrando um dinheiro para que você possa aplicar, então o foco é o acúmulo de patrimônio. Todo o dinheiro aplicado, você quer que ele cresça, que ele aumente, né, que ele avance, né, aumente esse capital, esse patrimônio, né, para chegar a um ponto ele vai gerar um fluxo de caixa pessoal para você. Então, eu não comecei a fazer o meu orçamento doméstico, aí depois eu comecei a investir todos os meses, passado determinado faixa de anos. Então esse dinheiro, depois de crescido, de uma forma composta, né, ele vai trabalhar de um modo que vai me gerar um fluxo de caixa todos os meses, semestralmente, para que eu possa arcar com as minhas despesas e acrescentar a minha aposentadoria. Então, os ativos, tá? Então, quando nós pensamos em investir, nós adquirimos ativos financeiros, tá? Então, eu classifico, tá, os ativos em duas classes, os ativos primários e os ativos secundários. Os ativos primários, eles são os títulos de renda fixa, tá? Que pode ser tanto do governo ou corporativo de empresas, os fundos imobiliários e as ações. Os ativos secundários, aí seriam esses três tipos de fundos de investimento, e que seriam os ETFs, os fundos mútuos e o IDCO. Então vamos fazer uma breve explicação, tá? Então os ativos secundários, né, esses ETFs, fundos mútuos e IDCO, eles compram, né, títulos, eles compram fundos imobiliários, eles compram as ações, tá? Então, imaginando um exemplo, eu quero investir num fundo imobiliário, mas aí eu não sei qual fundo imobiliário investir, eu não conheço, eu sou iniciante, então o que eu faço? Eu compro um fundo mútuo, ou eu compro um IDCO, ou eu compro um ETF de fundo imobiliário. Qual é a diferença? Dentro desses fundos, né, desses tipos de fundo, tem um gestor que ele faz as análises, ele faz as compras dos ativos, né, então você terceiriza, né, em troca de uma taxa de administração, você terceiriza o serviço para um profissional, tá? Então você pode comprar ETFs de ações, você pode comprar fundos mútuos de ações, você pode comprar IDCO de ações, tá? De títulos de fundos imobiliários. Então, essa é a diferença. Ou você vai se expor aos ativos de forma primária, eu mesmo vou escolher os meus ativos, como uma caixa de mexerica, eu mesmo vou escolher as minhas mexericas, as minhas micãs, ou eu vou delegar para que alguém, né, possa comprar essas micãs, né, para mim, tá? Então, qual que são as diferenças dos ativos secundários? Os ETFs, tá? Os ETFs, eles são negociados em bolsa de valores. Então eu compro de investidor para investidor. Em dias de negociação, eu compro e vendo no mesmo dia. Então eu tenho alta movimentação e alta liquidez, facilidade de se desfazer dos ETFs, tá? Segundo, fundos mútuos, tá? Então, quem disponibiliza os fundos mútuos é a corretora. Então, você não compra de um outro investidor, você compra direto da corretora, tá? Então, ele tem uma certa, ele não tem uma liquidez imediata como os ETFs. Então, quando você solicita o resgate dos fundos mútuos, pode levar de 3 a 7 dias até o dinheiro cair na sua conta, tá? Então, tem que ficar atento nisso, tá? Você não tem transparência, tá? Diferente dos ETFs, da qual você sabe que o ETF está investindo. Os fundos mútuos, eles não têm essa transparência, eles divulgam o que eles têm com 3 meses de atraso, justamente para evitar que você fique copiando o que o gestor está fazendo, tá? E nós temos também o IDCO.
O IDECO também é um fundo de investimento, só que ele é voltado para a previdência, para a aposentadoria, tá? Então quando você compra um IDECO, você só pode se desfazer dele depois dos 60 anos de idade. Então, observação, Denis Ikeda, eu não invisto em fundos mútuos, tá? E IDECO, por quê? Porque no longo prazo eu acredito que os ETFs, as ações e até mesmo os fundos imobiliários apresentam melhores resultados e maior eficiência em termos de custo, tá? De taxa de administração e outras taxinhas. Essa aula, né, esse curso, ele é voltado para iniciantes que estão dando os primeiros passos no mercado financeiro japonês e desejam compreender como funcionam os fundos mútuos também, tá? Que são utilizados como porta de entrada, tá? Então, por que ele é considerado como porta de entrada? Os fundos mútuos você consegue investir a partir de Reacoin, tá? Então, ele é valores muito democráticos. Já um ETF, você vai precisar de um pouco mais de 1.000 ienes para começar a investir. Então, também é um valor democrático, as ações já seriam um pouco mais caras, os fundos imobiliários também, acima de 30.000 ienes uma cota, até chegando acima de 500.000 ienes uma cota. Então, os fundos mútuos, ele seria o início, tá? Seria as primeiras experiências dos investidores, porque com valores relativamente baixos, tá? Então, né, o que eu desejo, né, com todo esse conteúdo é que vocês passam a aprender como funcionam os fundos mútuos justamente com uma porta de entrada. E depois vocês vão avançando até entender como funcionam os ETFs, até entender como funciona a renda fixa, perdão, né, os títulos, como funcionam os fundos imobiliários e as ações. Então você vai escalando o seu conhecimento, tá? Que são muito utilizados, tá? Os fundos mútuos são muito utilizados. Se o seu objetivo é crescer como investidor e buscar os melhores resultados, recomendo que esse conhecimento seja apenas a base inicial, tá? Uma porta de entrada, e que assim você avance, né, os seus estudos para classes de ativos mais promissoras, ações individuais, ETFs, etc., que também fazem parte da minha estratégia pessoal, tá? Eu invisto em ações, mas eu não comecei investindo em ações. E aí você vai passando, né, por essa escala do conhecimento, tá? Os fundos mútuos, né, uma vantagem, coisa que não tem nas ações, você consegue receber dividendo todos os meses, tá? Existem determinados fundos que eles te pagam dividendo todos os meses, similares àquilo que é feito no Brasil com os fundos imobiliários brasileiros. Então, né, os ativos primários, né, como já explicado, então nós temos os fundos imobiliários, a renda fixa e as ações. E os ativos financeiros secundários, então nós temos os ETFs, que são negociados em bolsa de valores, os fundos mútuos, né, perdão, que são, né, administrados por gestores e distribuídos por bancos e por corretoras, e o IDECO, que é um sistema previdenciário, tá? Então, as ações, tá? Uma coisa que é muito costumeiro, né, quando a gente entra no mercado acionário, é se deparar com os índices de ações, tá? O que que é um índice? É justamente uma média, né? Então, imagine uma sala de aula com 10 alunos e você vai fazer uma média dos alunos, somar as idades desses alunos e dividir pelo número de alunos e você vai adquirir uma média. Então, os índices, eles trazem, né, esses valores, né, média do valor do preço das ações, tá? Do valor do mercado, do, da bolsa local. Então nós temos aqui um índice japonês, o Nikkei 225, que acompanha, né, as 225 maiores empresas listadas na bolsa de Tóquio. Temos também o SP500, inclui as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Nasdaq 100, foco em empresas de tecnologia e inovação dos Estados Unidos. Além do Brasil tem o Ibovespa e etc. Renda fixa, né, aqui no Japão e Estados Unidos, tá? Nós temos que entender que a renda fixa japonesa ela é ineficiente para investimento, tá? Então ela não faz parte de nenhum perfil, né, de nenhum quadro, né, permissivo a se investir em renda fixa japonesa, né? Você pode comparar com a própria, né, renda fixa americana, ela paga muitas vezes mais, tá? Nós temos aí títulos de 10 anos, né, e títulos de 5 anos e você vê que não paga menos de de 10 anos japonês, ele paga menos de 2%, né, enquanto
você vê os de 10 anos americano pagando acima de 4% ao ano. Então, fundos imobiliários, né? Então, são empresas, né, que administram imóveis, né, seja galpão logístico, seja galpão de prédio para escritório, seja, né, lojas, hotéis, seja shoppings, armazém, etc. Então, a dica para iniciar sua jornada. Então, comece pequeno, inicie com valores que não comprometam o seu orçamento. É melhor começar modesto e ser consistente. Eduque-se continuamente, tá? Então, não pare, né, em adquirir conhecimento, em estudar, leia livros, busque cursos, acompanhe notícias sobre economia, etc. Busque também aconselhamento, né? Converse com pessoas mais experientes em investimento, pessoas que estão no seu meio social, que muitas vezes já investem, né, no seu teu ciclo, né, de amigos, né? E também outro conselho é participar do nosso grupo de Telegram, né, da qual nós temos conteúdos diários lá a ser distribuído à comunidade brasileira peruana aqui no Japão. Então, montando o seu plano de aportes, tá? Então, defina o seu objetivo, o prazo, né, e os valores necessários. Estabeleça um valor mensal, né, o quanto você pode investir regularmente. Escolha uma data, né, da qual isso nos ajuda a ser mais disciplinados, né, e automatize, né, se possível. Né, algumas corretoras elas disponibilizam, né, você fazer o Tsumitate e fazer a compra programada. Quanto investir por mês? Então, os iniciantes, né? Então, comece com valores pequenos mesmo, que seja com 10 mil ienes ou até menos, tá? Os intermediários buscam investir entre 10 a 20% da sua renda mensal, enquanto os avançados eles tentam em atingir 30% ou mais da sua renda mensal. Então, um dos problemas dos fundos mútuos, né, que eu abordei anteriormente, então seria as taxas elevadas, tá? As taxas anuais médias, então seria entre 1,5 a 2,5, tá? Então, ela corrói uma parte do retorno. Lembrando, né, a partir do momento que você está adquirindo o fundo mútuo, você tem um gestor por trás que ele está administrando a carteira de investimento. Então, nada mais justo do que ele ser remunerado através das taxas, tá? Mas, né, leve em consideração também que existe a falta de transparência, é difícil entender os custos reais e composição. Muitos gestores não divulgam todas as taxas e incidentes, tá? Desempenho abaixo do mercado, então imagine que você compra um fundo mútuo de SP500, o SP500 subiu 10% e o teu fundo mútuo subiu apenas 7%, tá? Então ele não conseguiu, né, acompanhar o índice de referência dele, tá? Então grande parte, né, eles não conseguem, tá? Então apenas 12% batem o benchmark, né? Então o que seria esse benchmark? Seria a sua meta. Se eu sou um fundo, né, de SP500, eu preciso estar ali em linha com o SP500, tá? E até é possível se superar, né? E aí isso gera uma performance para o fundo. Então, um Nikkei 225, se o Nikkei 225 subiu 5% e o fundo subiu 7%, excelente, mas se não subiu nem 2%, então ficar atento, tá? E o conflito de interesses, os bancos, né, ou então algumas corretoras, elas vendem produtos próprios com altas comissões. Isso prioriza lucro do banco e não seu patrimônio, tá? Então, um conflito de interesse. Muitas vezes o fundo mútuo ele vai comprar aquilo conforme, né, muitas vezes vai trazer uma outra tipo de vantagem para ele. Ou então um outro exemplo seria, né, imagine, né, você tem uma conta num banco, num FJ da vida, e aí o FJ está te oferecendo um determinado fundo de investimento, tá? Ele não está te oferecendo porque é o melhor, ele está te oferecendo porque ele recebe altas comissões desse fundo, tá? Então cuidado com o conflito de interesse. Então as limitações do IDECO, né, a falta de liquidez, você não consegue sacar, tá? As taxas também, né, são um pouco elevadas, as opções são mais limitadas, então antes dos 60 anos de idade você não consegue sacar o seu IDECO. Então, o impacto das taxas ao longo do tempo, né? Imagine um investimento inicial de 1 milhão de ienes, o mesmo valor aplicado em ETF e fundo mútuo que vão atrelar, vão seguir o mesmo índice, tá? Então, uma diferença no primeiro ano entre o ETF e o fundo mútuo, assumindo que nesse mesmo período, né, um retorno bruto entre 8% e a diferença de taxa de 1,5%, tá?
Então, nesse caso, né, você vê que nos primeiros 10 anos você vai ter uma diferença de 243 mil ienes aproximadamente, depois dos 20 anos quase 1 milhão de ienes e assim vai, né? Então, as taxas, né, nos primeiros anos elas não fazem tanta diferença, mas depois, né, de 10 anos você já começa a sentir no bolso a diferença, né, de você ter uma taxa elevada. Então, comparação de taxa, tá? Então nós temos aqui um ETF, o 1329, é um ETF que ele acompanha o Nikkei 225, então a seta vermelha ali mostra a taxa de administração 0,04, tá? 95, quase 0,05, tá? Então é muito baixo a taxa de administração de um ETF. Em contrapartida, aqui nós temos um fundo mútuo, também acompanha o Nikkei 225 Index, né, e você vê que a taxa, em vez de ser 0,05, é de 0,13, tá? Então, uma taxa quase 3 vezes maior, tá? Então, e agora nós temos um IDECO que ainda apresenta uma taxa maior ainda. Também acompanha o Nikkei 225, então nós temos 3 produtos que acompanham o mesmo índice, porém com taxas de administração completamente diferentes, tá? 0,14. Então ficar atento a isso. Então, investindo em fundos mútuos, tá? Conhecido como Toshi Shintaku aqui no Japão. Então, observação importante, eu quero refrisar isso, né, que eu não invisto em fundos mútuos, tá? Porque no longo prazo eu acredito nos ETFs e ações, eles apresentam melhores resultados e maior eficiência em termos de custo, tá? Então, mas essa aula, né, esse curso é voltado para iniciantes que estão dando os primeiros passos no mercado financeiro japonês e desejam compreender como funcionam os fundos mútuos, que são muito utilizados, né, grande parte da população japonesa eles investem, né, através daqueles que investem usam o fundo mútuo, ou então aqueles que pagam algum tipo de seguro, essa seguradora ela investe através de fundos mútuos também, quando ela não é a própria gestora, tá? Então, desejo compreender como funcionam os fundos mútuos que são utilizados como porta de entrada. Então, é os primeiros passos para aqueles que querem sair de fato do zero, tá? E se o seu objetivo é crescer como investidor e buscar melhores resultados, recomendo, né, que este conhecimento seja apenas uma base inicial e que avance os seus estudos para classes de ativos mais promissoras, como ações individuais e ETFs que também fazem parte da minha estratégia pessoal, tá? Então, mas eu quero oferecer para vocês que se você, caso você se interessou sobre esse tema, sobre fundos mútuos, tá? Então eu tenho um curso novo chamado Fundos de Investimento no Japão Descomplicado. Se você já ouviu falar em Toshi Shintaku, fundo de investimento no Japão, mas não sabe exatamente como funcionam e quer entender de uma vez por todas como abrir a sua conta, investir, usar o NISA, o Tsumitate NISA e até como sacar o dinheiro quando precisar, então esse curso foi feito especialmente para brasileiros no Japão que desejam começar a investir de forma simples e segura, e até mesmo através de Ryacoin, tá? E você passar a receber dividendos de forma mensal, todos os meses caindo em sua conta. Então o que você vai aprender? Como funcionam os fundos de investimento no Japão, como receber o dividendo todos os meses no Japão, passo a passo para abrir a sua conta em banco ou corretora, a diferença entre NISA e Tsumitate NISA e como aproveitar a isenção de imposto, como comprar, acompanhar e sacar os seus fundos, dicas práticas para evitar armadilhas e fundos caros, casos reais e simulações para entender os resultados. Então, observação importante, tá? Então, os ETFs, as ações tendem a dar o melhor resultado, mas eu particularmente sim acredito que são uma excelente porta de entrada para quem estão dando os primeiros passos, para quem está começando no Japão. Por isso esse curso vai te dar a base que você precisa para dar os primeiros passos e depois evoluir para investimentos mais avançados. E tudo isso por apenas 1.500 ienes, um valor simbólico, tá? Na verdade ele custa 10 dólares, mas como o iene está aproximadamente, né, na data de gravação desse vídeo em torno de 150 ienes por dólar, então 10 dólares em aproximadamente 1.500 ienes, tá? E isso vai transformar a sua relação com o dinheiro e abrir o caminho para um futuro financeiro no Japão. Então garanto. Então pessoal, eu quero agradecer a você que esteve comigo aqui nessa aula.
né, eu quero enfatizar, né, desse treinamento, que é um valor extremamente simbólico, que vai te introduzir, né, aos fundos mútuos, você aprender como começar a investir através de Riacoin e começar a ter dividendo todos os meses. Agora, se você deseja também avançar no conhecimento e você queira investir direto em ETFs e ações, nós temos nosso conteúdo aqui no YouTube, né? Temos nosso conteúdo no Telegram e também eu tenho um treinamento focado em ações. E se você quiser se interessar e quiser perguntar mais sobre ele, nos procure no nosso grupo de Telegram. Obrigado por tudo, nos vemos no próximo vídeo.